Bom, essa é a terceira parte da nossa 21ª aula e nós estamos falando sobre a relação do protestantismo com a cultura do Brasil. Eu disse para vocês que na conferência de 1910, os delegados da missão americana diziam que o cristianismo latino-americano era um cristianismo pagão. E isso deve-se à carta do reverendo Bagby aos familiares em 1881, que ele dizia que o cristianismo propagado no Brasil pelos católicos são todos puro paganismo. Por que ele fala isso? Porque ele faz um relatório, ele faz uma análise da forma em que as missas, a liturgia era feita. Então ele fala que o simbolismo, a adoração de imagens, os amuletos, penitência, as orações pelos mortos, né, os templos, os rituais, né, são todos puramente pagãos, né? E isto nasce ainda mais um preconceito entre os protestantes e os católicos romanos, né? O verdadeiro cristianismo era o seguido pelas igrejas evangélicas. Então, as igrejas evangélicas começam a dizer que o verdadeiro cristianismo puro, né, o bíblico, era o evangelho, era o cristianismo pregado pelas igrejas evangélicas. Era o que os líderes batistas diziam, né? Os anglicanos não desqualificavam o católico. Aí nós temos os anglicanos que eram mais a menos, eles não desqualificavam o católico. Os batistas eram mais acirrados inimigos, adversário da teologia católica, da igreja católica romana, né? Eles não desqualificavam a igreja católica pagã, porém consideravam a sua igreja e a cultura anglo-saxônica. Então nós temos os batistas como inimigo ferrenho dos católicos, dizendo que os católicos eram um cristianismo pagão. Já os saxões, né, os anglicanos, não pregavam isto, mas deixavam a entender, a compreender que a religião anglicana era superior à cultura latina, era superior à fé católica, né? Católicos consideravam o povo católico naturalmente atrasado, né, e inferiores. Os batistas seguiam a mesma concepção etnocêntrica. Nessa perspectiva de considerar os postulados culturais religiosos definidores de superioridade ou inferioridade de determinados povos, os batistas nesse período atribuíam os africanos e, por conseguinte, a etnia africana o grau mais inferior da escala humana, portanto, em franco desacordo com a igualdade pregada pelo cristianismo. Se verifica que a postura dos batistas acabavam indo de encontro com a cristandade, ia de encontro com o mandamento bíblico de acordo com a dignidade humana, né? Os batistas acreditavam que os africanos estavam no grau mais inferior da escala humana. Já por muitos anos, por muito tempo, né, por um longo período, os católicos romanos, não sei precisar para vocês o percentual, mas um número considerável acreditava que o negro não tinha espírito, era como um animal, só tinha alma, corpo e alma. Inclusive, os negros no Brasil não eram sepultados no cemitério junto com os brancos, eram sepultados de forma como um indigente, porque não era considerado em pé de igualdade com os brancos. Os batistas vêm com o mesmo discurso dos católicos, enquanto os anglicanos só consideravam a sua raça superior, a sua cultura, a sua fé, a sua tradição superior aos católicos romanos, né? Sob o título Carta de Londres, o Jornal Batista publicou as experiências de um missionário que trabalhava no Alto Congo, a se referir aos africanos, né? Atinge ao mais baixo grau de existência de todas as criaturas humanas, a sua estupenda ignorância, grosseiras superstições e bárbaros costumes, por certo, não tem paralelo entre os demais povos, e a feitiçaria quase a sua única arte. Essa atitude etnocêntrica espalhou-se na denominação batista como uma prática reincidente. Então você verifica que a mesma visão
dos missionários batistas no Brasil coadunava com a visão batista de um missionário batista no Alto Congo. Você começa a descobrir isso, essa discriminação mascarada sobre o manto da pureza doutrinária aqui, essa pureza doutrinária mostra completamente nua, chegando até justificar o próprio racismo dos negros que se envergonhavam de suas origens étnicas, porque se vinculavam a costumes idólatras de feitiçaria. Então você vê que a influência era tão grande, né? A mensagem era tão perturbadora que alguns negros eles rejeitavam a sua origem. Rejeitavam. É interessante analisar, só para a gente abrir um parênteses, em que o pentecostalismo ele abre uma porta, a manifestação pneumatológica a partir de 1911 abre uma porta de agregação, abre uma porta sem preconceito. O pentecostalismo é uma tradição que como eu digo para vocês, junta, apoia, é uma tradição que acaba dando suporte ao negro, ao nordestino, à mulher, àquele grupo que vivia mais da sociedade. É interessante que a caridade dentro do pentecostalismo é muito forte no período, desde a sua fundação, com a manifestação pneumatológica. Enquanto você vê que o protestantismo tradicional, ele vem com preconceito, ele vem com discriminação, tá? E você verifica que essa discriminação mascarada, com a propagação de que a doutrina era pura, a doutrina totalmente bíblica, mas se aqui nos seus viés havia um preconceito em relação ao africano, né? E esta discriminação de uma doutrina pura acabava justificando o racismo dos negros, que se envergonhavam da sua própria origem, da sua própria etnia, dos seus próprios costumes, da sua própria tradição religiosa. As práticas culturais de origem africana que persistiram na cultura brasileira foram condenadas como diabólicas e culturalmente inferiores, porque tanto ingleses anglicanos quanto norte-americanos batistas cultivavam um etnocentrismo declarado. A superioridade da raça anglo-saxônica fazia parte das reflexões da imprensa batista dos Estados Unidos. Em 1895, o jornal missionário publicou sobre o título: "A raça anglo-saxônica promete ser uma raça universal", um artigo que evidenciava o ufanismo etnocêntrico e imperialista dos grupos religiosos em questão, né? Esta poderosa raça anglo-saxônica, né, diz o texto, embora compondo 1/15 da humanidade, agora reina em mais de um terço da superfície da Terra, em mais um quarto do povo. Darwin falou: há aparentemente muitas verdades na crença que o maravilhoso progresso dos americanos, bem como o caráter do seu povo, são resultado de seleção natural, pois os homens mais enérgicos, inquietos e corajosos de todas as partes da Europa emigraram durante os últimos 10, 12 gerações para aquele grande país, e lá tem o maior êxito, outubro de 1895. Os anglicanos partilhavam a mesma postura etnocêntrica, e foi dito por um clérigo no Congresso Pan-Anglicano em 1907. A igreja inglesa não está mais isolada como o povo inglês não está mais isolado. O soberano inglês governa mais de 1/5 de toda a raça humana e 1/6 do globo habitável. E nem é somente dentro dos limites dos domínios ingleses e americanos que a influência da raça inglesa é percebida. Correspondendo a esse progresso de raça inglesa está a difusão da igreja anglicana. Vamos para o próximo vídeo.